Loucura, né? Pois é. Foi assim que eu ajudei uma pessoa com transtorno mental que estava perdida na rua a voltar para casa. No vídeo de hoje, eu vou contar 3 histórias de pessoas em situação de rua com transtorno mental que me ensinaram lições importantes, tanto para o dia a dia no trabalho quanto para a vida. Então, se você quer saber o que fazer quando uma pessoa se recusa a tomar remédio ou ir à consulta, ou quando ela vive se sentindo perseguida, ou onde procurar ajuda, assiste o vídeo até o final. Prometo que você não vai se arrepender. Mas antes das histórias, vamos esclarecer alguns conceitos. Há quem pense que todo mundo que mora na rua tem algum problema psiquiátrico. Isso não é verdade. O último censo com resultados disponíveis da cidade do Rio de Janeiro sobre a população em situação de rua, de 2022, mostra que 11% das pessoas em situação de rua têm problemas psiquiátricos. E esse é um dado que está em linha, assim, muito parecido com várias outras pesquisas. Mas por trás dos números existem vidas reais. Então deixa eu contar logo a primeira história e explicar por que eu comecei o vídeo passando a mão na frente do meu rosto, puxando a orelha. Trabalhando no CREAS, a gente recebeu um chamado que tinha um homem perdido, machucado, numa praça. Chegamos lá e ele estava com o joelho ralado, um olhar distante. E me aproximei, me apresentei, falei meu nome, que era assistente social da prefeitura, mas ele não reagia. Tinha aquele olhar distante, como se olhasse para o nada, como se eu não estivesse ali. Insisti, falei mais baixo, falei mais alto, falei mais rápido, tentei várias abordagens e nada. Não conseguia ter nenhuma informação dele. De repente, ele começou a passar a mão na frente do rosto, puxar as orelhas, mas segui olhando fixamente, como se eu não estivesse ali na frente, como se o olhar dele atravessasse meu corpo. Foi automático. Ele começou a fazer esses gestos e eu resolvi imitá-lo. E comecei a fazer também. E aí ele parou, tomou um susto. Começou a olhar para mim. Deve ter pensado, né? Quem é esse maluco aí na minha frente? Bom, o fato é que eu ganhei a atenção dele. Perguntei o nome novamente, mas ele não continuou sem saber dizer o nome. Perguntei onde eu morava e ele apontou para uma rua próxima e concordou da gente ir até lá. Eu fui andando com ele, mas logo eu percebi que ele não sabia para onde estava indo. Voltei para a praça, chamei a SAMU, a ambulância, e ele deitou no chão e dormiu. Passou uns 30 minutos, a ambulância não tinha chegado ainda, e ele então acordou. Parece que tinha saído do transe. Falou o nome dele, o nome da mãe, o lugar onde ele morava. Então eu liguei para o CAPS, que atendia aquela região onde ele disse que morava. Confirmei, ele era atendido ali, eles tinham o endereço dele. Então eu cancelei a ambulância, coloquei ele dentro da van e levamos ele para casa. Um alívio ter conseguido contato com ele e deixado em casa. Parece até que foi fácil. Mas na próxima história, o desafio foi maior. Eu encontrava com essa pessoa da segunda história todos os dias. Ele dormia na porta da unidade onde eu trabalhava. Mas era monossilábico. Eu não conseguia saber nada sobre ele. Ele só dizia sim ou não. E pedia R$ 1. R$ 1, o tempo todo isso. Eu não dava. Mas essa é outra história. Aliás, aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber o aviso de quando eu postar um vídeo sobre dar ou não dinheiro. O fato é que eu não sabia nada sobre ele. Um dia eu estava saindo para almoçar e aí encontrei ele no quintal lá de onde a gente trabalhava, conversando com outros 3 funcionários. Estavam animados, o pessoal estava rindo, eram 2 homens e uma mulher. Os homens estavam rindo porque ele estava convidando a mulher para ir para a praia. E ela estava ali constrangida, eu cheguei nessa hora e aí falei, olha, não, ela não vai poder ir para a praia não, mas eu posso, vamos? Aí ele topou. Hoje ele perguntou, não, hoje eu não tenho condições de ir. Mas aí combinei de dali uma semana a gente ir para a praia. Todo dia ele me perguntava, é hoje, é hoje, é hoje? Nunca teve tanto interesse de conversar comigo. Eu combinei com ele as regras. Falei, olha, eu pago a passagem do ônibus, mas eu não tenho dinheiro para comida não. Então assim, deu fome a gente volta, tudo bem? Tudo bem. Então
ficamos acertados assim. Alguns colegas acharam aquilo uma loucura, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Uma amiga psicóloga me emprestou um livro uma vez sobre acompanhamento terapêutico. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui um link onde você pode ter mais informações sobre esse tema. O passeio foi ótimo, a gente foi para a praia e no caminho ele já começou a me falar sobre o pai dele, sobre a família, mas o melhor foi na volta. Quando a gente está voltando, eu perguntei para ele se ele tinha gostado. Ele disse que sim, e aí eu perguntei. Falei, bom, na próxima vez você vai me levar para onde? Aí ele pensou um pouco e falou, para aquele lugar que dá remédio. Era o CAPS. Claro, ele ia me levar para o CAPS, afinal, o maluco era eu. Mas falando sério, dali em diante, ele começou a fazer o tratamento e depois nós localizamos sua família e hoje ele não mora mais na rua, apesar de continuar pedindo R$1. Bom, mais uma história com final feliz. Mas e quando uma pessoa se recusa a se tratar? O que a gente faz? Eu fiz essa pergunta a um psiquiatra e a resposta dele foi um aprendizado para a vida. Preste atenção. Ele trabalhava como flanelinha, guardando carros. E se você começasse a conversar com ele, 5 minutos, 10 minutos, você ficava admirado com o conhecimento dele. Ele tinha começado a cursar economia na faculdade e falava muito bem. Mas se você estendesse um pouco mais a conversa, ele viajava, literalmente. Ele dizia que já tinha ido para o espaço sideral. Inclusive tinha encontrado Deus lá. E aliás, ele se dizia maior do que Deus. Ele também dizia que já tinha encolhido, ficado pequenininho, a ponto de entrar no cérebro das pessoas, especialmente dos psiquiatras e psicólogos. E aí ele dizia que sabia da mente deles, sabia mais do que todo mundo. Então a gente não conseguia fazer nada para ajudá-lo, para tratá-lo. E aí eu perguntei para o psiquiatra, como é que a gente traz essa pessoa aqui no CAPS? O que eu faço para poder trazê-lo aqui? E aí ele me falou, nada. Você não vai conseguir trazê-lo aqui. Ele é maior do que Deus. Mas você pode fazer uma coisa. Fica por perto. Continua ouvindo as histórias dele. Você pode até contestar uma loucura ou outra e dizer, olha, poxa, isso aí está passando os limites. Como é que você faz isso? Não concordo com isso e tal. Mas escuta. Tem empatia por ele. Se coloca no lugar dele. Porque vai ter uma hora em que ele vai pedir ajuda por alguma coisa. E quem é que vai estar lá do lado dele para ajudá-lo? Você. Se você ignorá-lo, se você simplesmente achar que ele é um maluco e se afastar, ele não vai ter ninguém para pedir ajuda. Então, fica do lado dele. Empatia. Essa é a lição principal. Se colocar no lugar do outro. Experimente. Vale para todas as situações. E não tem contraindicações. Tem jeito. Continue assistindo os vídeos aqui do canal. Tenho certeza que você vai gostar desse aqui. E por favor, me ajude. Curta, comente e compartilhe esse vídeo com quem você puder. Obrigado e até a próxima.